O problema dos universais. Nos séculos 11 e 12, as circunstâncias sociais deram tempo a pensar. E as escolas católicas não puderam senão voltar a enfrentar o grande problema da ciência que já se lhes havia apresentou aos gregos, como se corresponde à dupla dualidade universal e individual entre a realidade e o conhecimento. Porque a verdade é uma adequação da mente à realidade, adequatio intellectus ad rei, mas tanto nas coisas como no intelecto surge o problema de conjugar o uno e o múltiplo, o comum e o singular, o abstrato e o concreto, em último termo, o espiritual e o material. Segundo os métodos da escolástica, o problema se apresentou em referência a um texto de autoridade. O problema não nasceu propriamente, o problema não nasceu propriamente da leitura, do texto da Isagoge, em que Porfírio certamente o apresentava, mas porque é o problema fundamental da ciência. Se o discutem em torno a este texto, é porque a tradição escolástica pedia que os mestres dessem suas lições explicando os textos de grande autoridade. Às vezes, os manuais de história da filosofia não assinavam suficientemente isso. Então, segundo os métodos da escolástica, o problema se apresentou em referência a um texto de autoridade. No prefácio da Isagoge de Porfírio, deixava proposta uma dificuldade sem resolver. Pelo pronto, no que respeita aos gêneros e às espécies, não indagarei se existem em si mesmos, ou se só existem como puras noções do espírito. E, admitindo que existem por si mesmos, se são corporais ou incorporais. E, enfim, se estão separados ou se só existem nas coisas sensíveis de que se compõem. Essa questão é muito profunda e exigiria um estudo mais detido. E muito diferente do que me proponho a fazer. Aí está aqui a tradução de Boécio do Porfírio. Em seu comentário, Boécio tampouco se animou a ensaiar uma resposta. Não me julguei apto para discernir entre ambas as sentenças, a de Platão e de Aristóteles, pois pertence a uma filosofia mais alta. Porfírio se pergunta se as essências universais, tais como os gêneros e as espécies, são coisas reais ou são meros conceitos do intelecto. Esta havia sido a grande questão entre Platão, seguindo a Sócrates, e os sofistas, solucionados por Aristóteles. Mas, se já Porfírio não tinha um conhecimento direto das posições de Platão e de Aristóteles, menos os tinham os medievais. Os elementos de solução vinham envoltos em muita confusão. Boécio agrava mais o problema, sugerindo diretamente como alternativa que os universais sejam res vel voces, predicamentorum tractatus non de rebus, sed de votibus est, em categoria de Aristóteles. Se os predicamentos, os predicados, não são coisas reais, então são simples palavras. Excelente, né? Se não são reais, são simples palavras. São simples palavras. É uma tautologia, né? Deixa eu entender. Então, assim, tinha duas soluções. Tinha de Platão e tinha de Aristóteles. Platão, o que Platão falava? Falava que os universais eles existiam no mundo das ideias. Assim. Falava, por exemplo, pensa no universal, pensa lembra como é que era o negócio do Padre?
sorvete? Sorvetidade. Então, assim, tinha um ente que chamava sorvetidade que ficava andando lá no mundo das ideias lá, assim. E aquele lá, assim, todos os sorvetes do mundo eram uma cópia perfeita daquela sorvetidade, assim. Então, quer dizer, os universais, eles existiam de fato. Aristóteles, deixa eu lembrar aqui agora, porque aí tem uma... Esse daí era o realismo extremo, né, de Platão, né, que Platão falava que existia mesmo. Santo Tomás de Aquino... Aristóteles diz que são vozes, né? São vozes, né? E Santo Tomás de Aquino vai fazer o realismo moderado, né? Porque assim, os universais existem na mente e as coisas, vamos dizer, no caso de vozes aqui são conceitos. São conceitos, né? São conceitos imateriais, mas que existem. Existem. Existem de fato, tanto no fundo é na mente de Deus, tudo existe no mundo é na mente de Deus. Mas assim, na mente de Deus não é tanto igual Platão achava que era, igual, por exemplo, não era um sorvetão. Seria um gnóstico. Porque Platão achava que tinha um sorvetão grandão lá na mente de Deus, no mundo das ideias, e que aquele sorvete era copiado. Assim. Aí ele achava que tinha, por exemplo, um cavalo alado lá. Porque então, se a gente pensa um cavalo alado é porque ele existe, de fato lá. Porque assim, na mente de Deus, assim, realmente existe todas essas ideias. Existe a ideia de homem, tudo, mas não existe um ente, assim, perfeito, que é o homem, assim. Mesmo porque o homem, ele nasceu em Deus. É isso mesmo. Era necessário responder porque há que saber de que se fala quando se define algo por seus elementos essenciais. E, num primeiro momento, as respostas à questão foram demasiado simplificadas, quase por sim ou não. Se pode distinguir, então, entre os realistas, isto é, aqueles que diziam que os universais eram algo real, e os verbalistas ou nominalistas, para os que os universais eram somente palavras. Nós vamos parar neste assunto, porque nós vamos nos deter neste assunto, porque nos permitirá distinguir melhor o que foi colocado, o planteio lógico. O que é o planteio? Aquilo que foi colocado, que foi plantado, lógico da questão, que é o único que por agora nos interessa, e o que foi proposto propriamente ontológico, que deverá ser resolvido ultimamente na metafísica. Então, agora ele vai falar sobre os realistas e os nominalistas, né? Isso. Os realistas e os verbalistas. Então, dos realistas, ele usa Santo Anselmo como protótipo. A posição realista era tradicional, era a doutrina antiga, doutrina antiqua, porque os santos padres haviam incorporado em sua teologia os instrumentos nocionais tomados, sobretudo do neoplatonismo, muito marcado pela solução exageradamente realista que Platão lhes havia dado a este problema. Mas a revelação protegia aos escolásticos de cair em um erro tão grave. O mito platônico do demiurgo, que modelou a matéria à semelhança das ideias, havia sido facilmente assimilado ao do verdadeiro Deus Criador. Santo Agostinho havia corrigido o realismo platônico, assinalando que as ideias não eram outra coisa que as razões exemplares existentes na mente divina. É aquilo que a gente falou, né? É isso aí, Pois não. Planteo lógico de la questión é pergunta lógica da questão. Porque aqui, planteio aqui, pergunta. Estou usando aqui dentro da tradução aqui. Aqui planteio... Então eu acho que casaria esse raciocínio. Casaria esse raciocínio. A pergunta lógica da questão. Porque
assim, o Platão, o que ele pensava? Ele pensava que existia um mundo das ideias, com todas as ideias lá perambulando, andando de um lado para o outro, e aí ele tinha o Demiurgo. O Demiurgo era o criador do universo, assim, era o que fez lá. Aí o que o Demiurgo faz? Ele olha aquelas ideias e ele tenta reproduzir aquelas ideias no mundo, assim. Só que, como todo Demiurgo, ele reproduz de modo perfeito, assim. Então aquilo lá sendo uma merda, por exemplo, você olhava aqui e tinha a garrafa. Então, lá no mundo das ideias tinha a garrafa. A garrafa era aquilo lá assim. Agora, se eu fosse tentar fazer uma garrafa assim, eu nunca ia conseguir exaurir toda a essência da garrafa que estava lá. Assim. Então isso daí que era o realismo. Eles chamavam de realismo extremo mesmo, o realismo simplesmente, o simplístico, por causa que eles achavam que existia realmente de fato. Era real aquela ideia. Assim. Aí Santo Agostinho ele faz essa solução que a gente já tinha falado, né? Que na verdade assim, as ideias elas existiam na mente divina. Assim. Deus quando criou o mundo, ele antes de criar o mundo, ele já sabia tudo que iria existir e toda a possibilidade. Então, assim, na cabeça de Deus, olha o antropomorfismo, na cabeça de Deus tem uma garrafa perfeita, assim. De modo que, assim, quando a gente olha para isso daqui, a gente fala, ó, isso daqui é uma garrafa. Aquilo ali é uma outra garrafa lá, ó, do lado da câmera lá. Ali na geladeira tem outra garrafa. Isso daqui é uma garrafa azul, tem uma tampa redonda. Ali é uma garrafinha vermelha, tem uma tampa de rosca, assim. Mas o que faz essa garrafa? Ser garrafa é aquela garrafa ser garrafa. Uma coisa tão diferente da outra. É a mesma ideia, é a essência, né, que está na cabeça de Deus. Está na mente de Deus, assim. Estendeu ou não estendeu? Não, eu entendi. Tá ótimo, então vamos lá. Estou vendo que, na realidade, o que está acontecendo com esse relativismo é um neoplatonismo. Assim, o cara imagina e fica por isso. Talvez nem Platão, seja mais nominal até. Porque o que vale é a minha cabeça. É um nominalismo subjetivo. Eu crio a realidade assim com a minha ideia. A gente vai chegar lá. O Santo Agostinho havia corrigido o realismo platônico, assinalando que as ideias não eram outra coisa que as razões exemplares existentes na mente divina. A primeira pergunta de Porfírio, os universais são coisas subsistentes? Se podia responder facilmente, sim, subsistem em Deus, como a única subsistência divina, como ideias exemplares. Mas os universais também são algo nas coisas criadas, para o que valiam as outras perguntas de Porfírio. São algo nas coisas corpóreas, separado ou unidas às mesmas? E por aqui a resposta não era fácil. Então, assim, a primeira pergunta de Porfírio, Santo Agostinho respondeu: existe na mente de Deus, como uma ideia exemplar. Aí a segunda pergunta era a relação dos universais com as criaturas, com as coisas corpóreas, né? Aí Porfírio perguntava assim: os universais são algo nas coisas corpóreas? São algo unido ou algo separado das coisas corpóreas? Aí agora ele vai dar a resposta. Aí ele vai dar uma das respostas, né? Depois a resposta mesmo, assim, verdadeira, de São Tomás. Santo Anselmo é o mais prestigioso dos realistas. Nasceu em Aosta, Augusta Pretória, no Piemonte, mas, atraído pela fama de seu compatriota Lanfranc, ingressou no mosteiro de Bec, na Normandia, perto de Rouen. Primeiro sucedeu a Lanfranc como abade de Bec e logo como arcebispo de Cantuária. É a figura intelectual mais eminente do seu século e um dos pensadores mais profundos da Idade Média. Foi chamado o último padre da Igreja, o primeiro escolástico, padre da escolástica. O Wolff o qualifica como o Gregório VII da escolástica. Esse Gelink aí o chama de um metafísico do dogma. Prepara o caminho para as grandes sínteses do século XII e XIII,
preludiando em seus escritos muitos dos grandes temas que desenvolveram a escolástica posterior. Sua atitude ante a filosofia é uma conclusão das controvérsias entre partidários e impugnadores da dialética. Indiretamente, aqueles debates haviam voltado a colocar, a plantear o problema das relações entre a razão e a fé, ratio e auctoritas. Santo Anselmo adota uma posição harmônica de equilíbrio entre ambas. Se merece o título de padre da escolástica, é sobretudo por engendrar, por gerar nos demais a confiança de considerar com a razão o dado da fé, ainda que como carece, todavia, dos recursos filosóficos dos séculos seguintes. Às vezes pareceria gozar de um certo racionalismo, tocar um certo racionalismo por buscar razões necessárias, ainda para os mistérios estritamente sobrenaturais. Frente ao problema dos universais, reaciona contra o nominalismo de Rosselin com um realismo inevitavelmente exagerado, que é o realismo de Platão. Porque é evidente que o que os homens tinham em comum, isto é, a espécie humana, é algo real e não de razão. Assim como o gênero animal, ainda que é mais evidente, todavia que existem os homens individuais. Santo Anselmo percebe, por exemplo, que na realidade da natureza humana se fala da intelecção do dogma do pecado original. Dali que não duvide em qualificar de heréticos aos nominalistas. Tem uma citação aqui em latim, que eu não sei traduzir, mas este realismo necessário será inevitavelmente exagerado, até que não se possua a dupla doutrina aristotélica do idemorfismo e da abstração, que estava a ponto de desembarcar no ocidente cristão. Ante a abstração de uma essência, Santo Anselmo crê achar-se frente a uma realidade que existe ante ela, acercando-se de algum grau ao menospreço parmenidiano das realidades sensíveis. Dali o recurso à sua famosa demonstração da existência de Deus por meio de um processo de ascensão dialética por essências cada vez mais universais, dos indivíduos às espécies, das espécies aos gêneros, dos gêneros ao ente e do ente comum ao ente supremo que é Deus. É a prova ontológica, né, de Santo Anselmo, né? É aquilo lá assim, como o Pascal tinha colocado, né? Ele fala assim, o Pascal que escreve, que coloca essa forma, essa prova ontológica, ele escreve de uma maneira mais fácil de compreender. Você imagina, você pensa num ente perfeito que é Deus, né? Ele, para ser perfeito, ele tem que ser dotado de existência. Então, logo, o ente perfeito tem que existir. Logo, Deus existe. É isso que é a prova ontológica, assim, na formulação do Pascal. Até hoje é muito debatido. São Tomás, ele faz uma crítica, agora eu não lembro, parece que ele desbanca isso daí um pouquinho. Ele fala, acho que na Suma. A gente vai chegar lá um dia. Já estamos, na realidade, na introdução da Suma. Com certeza. A gente vai chegar lá. Nem que seja só nós três aqui, porque esse povo está abandonando a gente aqui, a gente chega lá. A gente chama aí, vem uma quarta pessoa lá, São Tomás assentando com isso, e ensina pra gente aqui. Essa semana tenta puxar de uma ligação. Esse povo tá triste assim, né? Que maneira, deixa eu ver, onde que eu estava? Que maneira de realidade tem, então, as essências universais? Sendo universais, não podem ser, senão eternas, e, pelo tanto, algo em Deus e de Deus.
a diferença da essência divina, que não pode não ser, e, portanto, é essência et esse et ens, hoc est existens sive subsistens, monologium. As essências das coisas existiam desde toda a eternidade na mente divina, como ideias exemplares, com a possibilidade, mas sem a necessidade de ser. E o ato criador lhes deu o ser e as pôs na existência. Este embrólio prenhado, este imbróglio prenho grávido de verdades e erros não podia ser resolvido até que Santo Tomás nos coroe com as doutrinas aristotélicas, com a sua distinção entre essência e esse. Aí tem a notinha aqui. Chegou-se a ser doutrina comum entre os melhores historiadores da filosofia apresentar a solução verdadeira aristotélica tomista da recorrente controvérsia dos universais como uma solução média entre os extremos, realista e nominalista. Mas, como a posição tomista é também realista, se a distingue como o realismo mitigado, ou o realismo exagerado, é o realismo moderado. Né? O padre Tornar, por exemplo, que nos parece um excelente autor, distingue 4 soluções. O padre Tornar, vamos ver o que ele fala aqui. O realismo, nominalismo, conceptualismo e a verdadeira, conceptualismo moderado, o realismo mitigado. Sublinhando assim com mais força seu caráter de posição média. Sem embargo, esta representação do problema nos parece cada vez mais equivocada. A posição tomista não é intermediária, senão realista, mas com um realismo devidamente justificado. É necessário defender o evidente realismo das essências universais, objeto da inteligência e sujeito das ciências. Não basta dizer que as essências são universais em Deus, individuais nas coisas e novamente universais na inteligência pela abstração. Há algo único e comum também nas coisas, pois a natureza específica das galinhas é, por exemplo, causa eficiente e final da multidão que habita nos galinheiros. O galo não engendra segundo sua natureza individual, senão segundo sua natureza específica. Entre Santo Anselmo e Abelardo, o que estava no caminho da ciência e a verdade era Santo Anselmo. Com Aristóteles não era um termo médio entre os sofistas e Platão. Era Platão corrigido. Cada vez suspeitamos mais que apresentar o tomismo como uma posição média não é senão um passo atrás ante o empurro do nominalismo moderno. Isso é interessante. Vamos lá dos verbalistas? Então ele está mudando para esse negócio de falar realismo moderado. Então na verdade é o que é o verdadeiro, é o real, assim, que é a realidade. De fato. É o realismo de fato. Não é uma posição intermediária. O outro é um realismo exagerado. Exagerado, né? Então, porque é a verdade. Então, os verbalistas, Rosselin e Abelardo. A posição verbalista foi considerada moderna pelos mesmos que a sustentavam, Abelardo. João Rosselin, 1050-1120, é considerado como iniciador da sententia vocum. Os universais não são coisas, mas palavras, vozes, com os quais designamos um conjunto de coisas semelhantes que coincidem em algumas propriedades comuns. Foi condenado por triteísmo no Concílio de Soissons, em 1092, que abjurou ao princípio simuladamente, continuando a ensinar seus erros e retratando-se sinceramente ao final da vida. Mas o primeiro representante dessa posição foi Pedro Abelardo, discípulo ingrato de Rosselin. Dos escritos de Rosselin só se conserva uma carta a Abelardo,
na qual defende a sua ortodoxia e a cara a esta sua ingratidão. Joga na cara essa sua ingratidão. É discípulo de Rosselin e brilhantíssimo dialético. Apesar de seus extravios morais e dogmáticos, né, desse Heloísa, foi sempre um crente sincero. Seria injusto e anacrônico considerá-lo como racionalista, no sentido moderno de sua palavra, da palavra. Nem sequer é exato ver nele um herege contumaz, pois sua resistência a dobrar-se nas repetidas condenações terminou com uma confissão explícita da fé. Chrétien de cœur, orthodoxie d'intention, il était rationaliste par la nature et les antécédents de son génie. Cristão de coração, ortodoxo de intenção, ele era racionalista por natureza e os antecedentes de seu gênio. Do Freire, na história da filosofia. O único mérito que tem é haver contribuído com Santo Anselmo, mas não tão bem a que se aceitara a dialética na explicação da fé. Sucedeu então, diz Abelard em sua autobiografia História Calamitatis Ternearum, que me apliquei a dissertar sobre os fundamentos de nossa fé, com a ajuda de comparações subministradas pela razão humana. Compunha então um tratado de teologia sobre a unidade e a trindade divina para uso dos meus alunos. Estes, ademais das autoridades, reclamaram razões humanas e filosóficas, e havia de lhes dar explicações inteligíveis, mais que afirmações. Dizia que é inútil falar se não se entende o que diz, mas que não se pode crer senão aquilo que antes se compreendeu, e que é irrisório ensinar aos outros o que não entendemos de nós, nem eles, nem os que nos ensinaram. E, nossa Senhora, sai para lá. Não é que não parece. Citado por Freire, História da Filosofia. Na filosofia se faz forte na crítica ao que tinha de exagerado a posição dos realistas, caricaturizando também a posição de Rosselin, como se tomara as palavras em sua mesma materialidade. O rato rói as palavras. Pretende alcançar uma posição média, destacando que as palavras são universais enquanto se pregam de muitas coisas. Universale quod in pluribus nato estis predicare singulare vera quorum, dialecta. Não conheceu a lógica nova, nem o livro De Anima, de Aristóteles, mas tem certos barrutos. O que é o barruto? Tem certos ecos na teoria da abstração através de Boécio. Deve ser barrutos, deve ser ecos, né? Na hora de... Se bem que entendendo-a de tal modo que desemboca em um conceito nominalista do universal, muito semelhante ao que veremos nos séculos posteriores. Barruto é? Não. Distingue então Pedro Abelardo, o conhecimento sensível, que é do concreto e particular, da imagem que se conserva na memória, também particular, e do conhecimento intelectivo, que realiza um trabalho abstrativo sobre essas sensações e imagens. Mas, ao precisar qual é o objeto do intelecto, em lugar de reconhecer que são as quantidades inteligíveis, ou seja, as essências, né, universais por si mesmas, como ouvimos na introdução, só vê neles uma imagem mais geral, a força de ser mais confusa, porquanto deixa de lado as particularidades. Então, o que acontece? Em vez dele... Dicas. Casa bem. Casa bem,
Então, o que acontece? Ele quase que chegou na teoria da abstração lá de São Tomás, né? Que São Tomás, todo mundo já sabe que é aquela velha história lá, assim, ele apreende o que é o fantasma, aí o intelecto agente vai lá e desnuda o fantasma e tira a essência, e tira a quididade. Então, assim, só que ele faz a mesma coisa, ele pega o fantasma, aí o intelecto vai lá e despe, só que ele não chega à quididade, ele chega a uma coisa que é também um outro fantasma pelado, mas que era um fantasma pelado que não era muito mais genérico, assim. Era isso que era o Pedro Velado, na verdade. Distingue o conhecimento contra distingue o conhecimento sensível, é aqui, né? Distingue, isso daí é sinal da idade, assim. Distingue o conhecimento sensível, que é o concreto e particular. Ah, não, tá, eu parei aqui embaixo, aqui as imagens, vimos a introdução, mais confusa por quanto deixa de lado as particularidades. Assim, pois, o conceito universal, intelectus universalis, que se expressa mediante o nome universale, o sermo, quer dizer, a palavra, né, o nome, será nada mais que uma imagem borrada, confusa e comum, genérica ou específica, segundo seja o seu maior ou menor grau de confusão, obtida por abstração dos indivíduos particulares e aplicável ou predicável de várias coisas semelhantes. Então será mais universal quanto mais confusa e mais comum. Ou seja, que o conceito universal de Abelardo não se baseia no campo da imagem, não estabelecendo mais distinção entre o conhecimento imaginativo e o intelectivo, que existe entre o particular e o comum, o claro e o confuso. O universal, pelo tanto, será nada mais que a palavra com a qual designamos uma imagem confusa, extraída pelo entendimento de uma pluralidade de indivíduos semelhantes, que se acham em mesmo estado. Quer dizer, é uma confusão da confusão. Abelardo, então, põe toda a razão da universalidade por parte do conceito e não na coisa, resumindo na predicabilidade. Nós falamos, pois, em pleno nominalismo. Não será muito diferente o que Ockham dirá no século XIV. Ockham de Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham. Aqui é o Fraile, é uma história da filosofia. Santo Tomás ensina que este trabalho de generalização da imagem é feito pela cogitativa. É o mais perfeito dos sentidos interiores. A imagem geral e confusa segue pertencendo à ordem sensível. O intelecto compreende certos aspectos essenciais. A noção intelectual de vida não resume de ver muitas coisas que se movem por si mesmas, mas de compreender que uma substância é mais substância quando é dona quadrimodo de seus atos. Os que compreendemos o que compreendemos é universal, porque é necessário por si mesmo. O padre Tornar resgata mais a noção de abstração de Abelardo, enquanto representa mais a solução verdadeira como uma posição média. Lhe parece ver a solução perfeita do problema dos universais, já no tratado anônimo de Intelectibus, dos finais do século XII, atribuído ao mesmo Abelardo. Neste Fraile aponta muito melhor. Você vê que isso daí o padre Caldeirão falava mesmo assim, que ele usou vários manuais, né, filosóficos assim, então, e nos primeiros anos da vida dele assim, ele ensinava, depois que quando ele foi compreendendo o tomismo, ele foi compreendendo realmente assim, quais eram os erros assim, que
vários manuais tinham, por exemplo, esse é o Presídio História da Filosofia, do Cartonari, muito bom. Ele é agostiniano, mas ele é tomista muito bom, assim. Você vê que nem esses padres, assim, eles cometiam alguns erros, assim. Aquele curso de... aquela introdução à filosofia lá que você falou, que eu estou fazendo também do Nogueira, ele fala, por exemplo, do Padre Guerreiro Lagrange. O Padre Guerreiro Lagrange, ele comete alguns erros, assim. Na realidade, é um complemento de todos são limitados dentro da sua capacidade.